Muito bem, meus amados irmãos, agora chegamos para o momento de reflexão na palavra de Deus. Agora é o momento de refletir, né, na palavra do Senhor, e nós temos aqui uma palavra da parte de Deus para você, meu amado irmão, meu amado amigo que acompanha essa programação. E hoje o texto está em 1 Crônicas, no capítulo 22, nós leremos a partir do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Meus amados irmãos, o texto aqui é bem claro, esse texto aqui de Crônicas, que conta um pouco assim da história dos reis de Israel, né? Nós sabemos que a nação de Israel foi a nação escolhida por Deus, e dela nasceu o Messias, o Salvador da humanidade. É uma descendência que vem desde o tempo de Abraão, que era um homem cheio de fé e temente a Deus. De Abraão nasceu essa nação muito forte, muito poderosa, e uma nação que teve grandes homens de Deus, que fizeram a obra do Senhor e que fizeram a vontade de Deus na terra. Dentre eles tinha o rei Davi, que foi um rei muito grande, muito poderoso em Israel, e veio a intenção no coração de Davi de construir uma casa para o Senhor, de construir o templo, que serviria para o povo se reunir e adorar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Porém, Davi, ele foi um homem que enfrentou muitas guerras, ele enfrentou muitos adversários. O rei Davi era um rei muito invejado. Ele foi invejado por Saul, que perseguiu muito o rei Davi. Saul tinha perdido o trono, ele foi rejeitado por Deus. Porém, Davi substituiu Saul, mas Saul veio com muita raiva, com muita ira contra Davi, perseguiu muito Davi. Muitos povos também perseguiram Israel no tempo do reinado de Davi. Ele foi invejado até pelo filho, até pelo seu próprio filho, Absalão, que tentou usurpar o trono de Davi. Portanto, Davi ele enfrentou muitas batalhas, guerras, né? E derramou muito sangue em muitas batalhas. Aí, por causa disso, a Bíblia está dizendo aqui que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Porque você vê, né? Israel tinha muita riqueza, porque no tempo de Davi, Israel foi muito próspero, ficou muito rico. A nação de Israel ficou muito rica no tempo do reinado de Davi, do rei Davi. Ela tinha prosperidade, tinha condições materiais, né? Israel tinha condições materiais de construir o templo. Porém, devido a muito sangue derramado pelo rei Davi, então Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas permitiu que o seu filho, Salomão, aí sim,
este construiria o templo, porque Salomão já foi um homem muito manso, ele seria um homem muito manso, né? E os adversários de Israel, não surgiria muitos adversários no tempo aqui do reinado de Salomão. Então, foi justamente o que aconteceu. No tempo do reinado de Salomão, porque Salomão era filho do rei Davi. Então, no tempo do reinado de Salomão, foi construído o templo para louvor, glórias e honras do nome do Senhor dos Exércitos, né? Então, Salomão, ele foi um homem muito sábio, porém, apesar de ter fracassado também, mas ele caiu em pecado também, mas Deus, ele permitiu, antes dele cair em pecado, Deus permitiu que fosse construído o templo através desse rei Salomão, que substituiu o seu pai, Davi, e foi justamente nesse tempo que o templo foi construído. Então, meus amados irmãos, você vê como Deus, ele trabalha. As coisas acontecem, muitas das vezes, não é pela nossa vontade, né? Você vê que a vontade do rei Davi era construir o templo, e Deus não permitiu. Aí vem aí vem Salomão, né? Aí sim foi da vontade de Deus. Então,